Como vocês estão? Tudo bem? Estamos iniciando mais um programa de estudo, onde estamos estudando aqui o livro de Efésios na Bíblia Sagrada, né? Já estamos aí no 12º estudo, né? E hoje estamos no capítulo 6. Aliás, iniciamos o capítulo 6 na semana passada e hoje nós estamos estudando o capítulo 6, dos versos 10 ao verso 20. E eu peço a você que não se inscreveu ainda no canal, chegou a hora, que faça isso. Se inscreva, divulgue, compartilhe, né? Dê aí o seu like, coloque o seu comentário. Eu gosto de ler os comentários de onde as pessoas estão assistindo. Alguns assistem de lugar tão distante de onde eu estou, né? E eu fico animado com isso. Isso me inspira a continuar gravando. Alguns estudam e fazem perguntas e comentam, e eu também acho muito importante e interessante. Então, também aciona aí o sininho das notificações para saber quando um vídeo novo está chegando, tá bom? Bom, antes de iniciarmos o estudo da Palavra de Deus, sempre é bom a gente orar e pedir a Deus que nos abençoe, nos dê sabedoria, não é verdade? Vamos orar. Querido Pai Celestial, louvamos o Teu nome por Tua misericórdia em nos enviar ajuda em meio ao caos que vive o nosso planeta. Te agradecemos por Jesus Cristo que veio aqui morrer por nossos pecados. Te louvamos também pelo dom do Espírito Santo que nos ajuda na compreensão da Palavra de Deus. Vamos iniciar o estudo de hoje e pedimos a Tua bênção e sabedoria que vem do alto. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, o título do estudo de hoje é O Chamado para Permanecer Firme. O Chamado para Permanecer Firme. Como eu disse, nosso estudo de hoje está baseado no livro de Efésios, capítulo 6, dos versos 10 ao verso 20. Mas eu quero prevenir a vocês que a gente vai voltar a esses versos novamente na semana que vem. Porque hoje nós vamos dar uma introdução e a semana que vem vamos continuar estudando mais profundamente o livro de Efésios, esses versos. Hoje o enfoque principal vai ser em permanecer firmes na luta que vamos apresentar hoje, né? E o nosso verso principal está em Efésios capítulo 6, versos 10 e verso 11. Vamos ler. Efésios capítulo 6, versos 10 e verso 11, diz assim: Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Muito bem, vamos diretamente ao primeiro tópico, cujo tema é discurso de batalha. Discurso de batalha. E alguém pode perguntar, mas que batalha é essa? Que guerra é essa? Que armas devemos usar? Se é uma batalha, supõe-se que tenha que ter armas. Por que devemos permanecer firmes nessa batalha? Deixe-me dar um panorama para vocês, para que vocês consigam compreender o porquê dessa guerra, o porquê dessa batalha. A Bíblia conta a história de como o mal se originou com um anjo no céu. Sim, esse era um anjo muito importante, seu nome era Lúcifer, mas ele se engrandeceu tanto que queria o lugar de Deus. E a Bíblia fala do início dessa batalha, como ela se iniciou, como essa guerra se iniciou lá no céu. Está em Apocalipse capítulo 12, nos versos 7 e 8, diz assim: Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. O dragão aqui é Satanás, né? Satanás e os seus anjos, Lúcifer e seus anjos, guerreando contra Jesus, contra o poder de Deus. Claro, não tinha como vencer, né? Mas aí o que acontece? Essa guerra teve início lá no céu. E no início da nossa história, da história da nossa terra, esse anjo veio aqui e enganou os nossos primeiros pais. Enganou a Eva, inicialmente, lá na árvore do conhecimento do bem e do mal, se apossando de uma serpente como médium, e aí se apossou do nosso planeta. O livro do Apocalipse diz assim: E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim,
foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. E aí essa guerra começou aqui na terra, né? Ele enganando, tentando destruir os filhos de Deus. A gente via perseguições ao povo de Deus, né? Ele é conhecido como Satanás, o adversário, um inimigo vencido, porque Jesus, quando veio a essa terra, ele morreu em nosso lugar e venceu o diabo. Sim, mas a gente ainda sente, porque a guerra continua, ela só vai se encerrar mesmo com a destruição do mal no final do milênio. Assiste um vídeo que tenho aqui nesse canal chamado A Linha do Tempo do Grande Conflito e você vai compreender muito bem essa questão do grande conflito apresentado em Apocalipse capítulo 12. Mas vamos ler todos os versos de Efésios 6, 10 a 20, para a gente extrair algumas lições dessa guerra. Muito embora, como eu disse, a gente vai voltar de novo na semana que vem sobre esse assunto. Diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E Paulo ainda diz: e também ore por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. E nós temos aqui em nossa lição da Escola Sabatina, a lição que trata de Efésios, o nosso guia de estudo, alguns pontos que enfatizam essa batalha, essa luta. O ponto primeiro diz assim: Paulo concluiu Efésios com um chamado à batalha, instando os crentes a tomar posição contra o mal. Ele diz: sejam fortalecidos no Senhor. E diz ainda: vistam-se com toda a armadura de Deus. Lá em Efésios capítulo 6, verso 10 e 11. Percebam que Paulo diz que a gente deve estar fortalecidos em quem? No Senhor, né? Vestindo da armadura de Deus, que nós vamos estudar na próxima semana. O segundo ponto, ele diz assim: ele nos chama à batalha dizendo que os crentes devem pegar toda a armadura de Deus a fim de permanecer firmes na batalha. E aí ele descreve a roupa para a guerra: cinto, couraça, sapatos, escudo, capacete, espada. Em Efésios 6, 13 a 17. Claro que é uma metáfora e nós vamos ver o que cada coisa significa na próxima semana. Mas são as armas celestiais, as armas espirituais que Jesus nos proporciona. O terceiro ponto, Paulo também diz que os soldados deveriam orar no campo de batalha. Efésios 6, 18 a 20. Ou seja, para vencer, e nós estamos no campo de batalha, para vencermos nós temos que fazer o quê? Orarmos, orarmos. Orarmos. E aí ele dá uma ordem, que é o ponto número 4. Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, a força vem da onde? Vem de Deus. É a força do poder de Deus. Vocês perceberam a importância de seguir essas instruções? Só assim a gente consegue ser vencedor nessa batalha. Mas algumas vezes talvez a gente sinta assim um pouco fraco, né? Porque a batalha não é fácil. E é por isso que nosso próximo tópico fala sobre ser fortalecido. O título é Fortalecidos em Cristo. Fortalecidos em Cristo. Na verdade, em Efésios capítulo 6, verso 10, Paulo identifica a fonte de poder dos crentes.
Olha o que ele diz. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, o poder que é encontrado na Igreja de Cristo, o poder que é encontrado no povo de Deus, não é o poder deles, o poder é derivado do céu, é derivado de Jesus Cristo. O poder, a força para vencer a cada conflito, conflito presente, conflito futuro, não está em nós, mas está no poder do alto, no poder de Jesus Cristo. E aí nós temos esses elementos de defesa, algumas armas, né? Algumas armas espirituais que vamos estudar um pouco mais à frente. E a escritora Ellen White dá também uma dica do que devemos fazer para sermos vencedores nessa batalha. Ela diz assim: estamos empenhados numa guerra contra os exércitos das trevas. A menos que sigamos nosso líder bem de perto, Satanás obterá a vitória sobre nós. Temos que seguir o líder bem de perto, não é de longe não, de perto. Aí a gente consegue ser vencedor, né? Deus quer equipar você com esses equipamentos para vencer a batalha, né? Equipamentos necessários, importantes para se defender das ciladas do inimigo, né? Nós vamos ver como a palavra de Deus e a oração são importantes e fazem parte desses equipamentos, esse armamento nessa guerra espiritual. Vamos para o nosso próximo tópico, o grande conflito nas cartas de Paulo. O grande conflito nas cartas de Paulo. Sim, esse grande conflito descrito em Apocalipse, no capítulo 12, na verdade em toda a Bíblia, porque a Bíblia é justamente a história desse grande conflito, esse embate, né, entre as forças de Satanás, as forças das trevas, e as forças do Criador, as forças da luz. E a luz sempre vence as trevas, né? Paulo descreve isso em algumas das suas cartas. Vocês sabem que Paulo escreveu várias cartas. Vamos ler a primeira citação sobre esse assunto em Romanos capítulo 13, nos versos 11 a 14. Paulo diz assim: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos o Senhor Jesus Cristo e nada disponheis para a carne no tocante às suas concupiscências. Vocês perceberam uma coisa aqui? Ele diz assim que vocês conhecem o tempo, que a gente já está no finalzinho. Chegou a hora, não é? Como diz o nome do canal. E como diz vários vídeos que eu tenho colocado aqui, e que eu digo para vocês assistirem, para perceber o tempo em que estamos vivendo, né? E ele fala, nossa salvação está agora, está aí, mais próxima, né? A noite está acabando, está chegando o dia, a luz vai vencer, né? E ele fala, revistamo-nos das armas da luz, das armas de Deus. Não ande como andava antes nas obras das trevas, mas usem agora as obras da luz. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 6 a 8, ele diz assim, assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, tomando como capacete a esperança da salvação. Percebo que ele diz para não dormir, hein? Lembre-se das virgens, que falamos sobre elas numa das lições passadas, né? 5 dormiram, quer dizer, as 10 dormiram, mas 5 acordaram e estavam despertas e tinham o óleo na lâmpada. As outras acordaram, mas aí perceberam que haviam falhado. A Bíblia diz, não durmamos. Paulo diz, não durmam como os demais. O mundo hoje está dormindo. Não podemos dormir, sejamos sóbrios. E ele fala para a gente nos revestir da couraça da fé e do amor, tomando o capacete da esperança da salvação. E 2 Coríntios 10, verso 3 a 6, diz assim,
Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Percebe aqui que a gente não milita de acordo com a carne, mas de forma espiritual, né? Do lado de Cristo, com submissão completa a Jesus Cristo, levando o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo. E Ellen White ainda diz assim: o povo de Deus deve estar preparado para resistir ao perverso inimigo. É essa resistência que Satanás teme. Em si mesmo, o ser humano não tem poder para opor resistência eficaz ao mal. É só à medida que Cristo habita nele, pela fé viva, influenciando-lhe os desejos e fortalecendo-o com o poder do alto, que o ser humano pode atrever-se a enfrentar o tão terrível inimigo. Qualquer outro meio de defesa é inteiramente inútil. Note o que Paulo está tentando nos dizer aqui, que a gente não consegue fazer nada por nós mesmos. Precisamos das armas de Cristo para vencermos. Né? Como é que você está? Como é que está a leitura da Bíblia? A meditação, a oração, o testemunho? Vamos ao próximo tópico. Resistência no antigo campo de batalha. Você pode imaginar que num campo de batalha as pessoas despendem muita energia, né? E você tem que estar ligado à fonte de energia. Vocês percebem? Eu estou aqui gravando e as câmeras estão ligadas a uma fonte de energia, ou a energia elétrica, ou a bateria, né? Que estão alimentando. E o ser humano também precisa estar ligado à fonte de energia, que é Deus, né? E Paulo usa aqui uma palavra, a palavra resistir. Ou seja, ter resistência. Como é que está a sua resistência? A resistência tem que estar ligada a Cristo para ser fortes, né? Ellen White fala sobre alcançar a vitória. Ela diz assim: em todos os séculos, desde a queda de Adão, a oposição de agentes maus tem feito da vida dos que querem ser leais e verdadeiros aos mandamentos de Deus uma guerra contínua. Os que querem afinal ser vitoriosos têm que resistir e vencer as forças de Satanás, que com feroz resolução se opõe a cada passo de progresso. Deus espera que seus soldados estejam sempre de serviço. Jamais devem ceder à tentação, nunca devem ser injustos, não devem ceder nem fugir. Apoiados no poder de Deus, devem manter sua integridade. Com uma firmeza que não ceda 1 centímetro sequer, devem apegar-se às palavras "está escrito". Então, o segredo está permanecer em Cristo, a fonte de poder. Vamos ao próximo tópico, lutando contra poderes malignos. Paulo utiliza alguns nomes, alguns títulos para esses poderes do mal, poderes das trevas, que estão atuando nesse conflito, nessa batalha, nessa guerra, né? Vamos ler, por exemplo, Efésios capítulo 1, 21. Ele diz assim: acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Perceberam os nomes que ele utilizou aí? Principado, potestade, poder, domínio e todo nome que se possa referir. Porque Satanás usa vários nomes. Ele é o príncipe deste mundo, não é? Pelo menos ele acha que é. E aí ele tem os seus príncipes, é o principado. E tem os poderes que trabalham para ele, são as potestades. E alguns poderes também. E algum domínio, ou seja, tem uma escala de valores aí, de pessoas que trabalham para ele, de anjos maus que estão ligados a ele, né, forças espirituais, e ainda diz todo nome que se possa referir. Hoje tem sociedades secretas trabalhando para ele. Temos satanistas trabalhando para ele. O mundo está terrível, jaz no maligno, diz a Bíblia, né? Efésios 3,10 diz assim: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então aqui ele repete, ele fala principados.
né? E potestades. Talvez seja uma hierarquia dos anjos maus, que estão presentes aí, trabalhando para as trevas, para o mal, né? Efésios capítulo 6, verso 12 diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Percebe que ele repete os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso. Nós temos hoje governadores endemoniados, presidentes endemoniados, parlamentares endemoniados, juízes endemoniados. São os líderes deste mundo endemoniados, porque servem ao demônio, não servem a Deus. E a população sofre, né? Em vários países do mundo estão espalhando aí esses principados, essas potestades, esses dominadores deste mundo tenebroso. Forças espirituais do mal nas regiões celestes. E a lição da escola sabatina ainda diz assim: devemos estar alertas contra os poderosos inimigos. Porém, não precisamos ficar atemorizados com eles, porque Deus está na batalha. Efésios 6, verso 10. E nos oferece o melhor armamento, a sua armadura, de acordo com Isaías 59, 15 a 17. Ele coloca à nossa disposição sua verdade, justiça, paz, fé e salvação, e o Espírito Santo, conforme aparece em Efésios 6, verso 13 a 17. Com Deus e com sua armadura da cabeça aos pés, não falharemos, como diz Romanos 16, verso 20. E eu gostaria de encerrar o nosso estudo de hoje lendo mais uma vez Efésios capítulo 6, dos versos 10 ao verso 12, mas dessa vez eu quero ler na versão A Mensagem. Preste atenção, ali diz assim: para encerrar, lembro que Deus é forte e quer que vocês sejam fortes. Tomem tudo que o Senhor providenciou para vocês, armas eficazes feitas com o melhor material. Vocês terão de usá-las para sobreviver às emboscadas do diabo. Não se trata de um jogo com amigos no fim de semana, uma diversão esquecida em poucas horas. É um estado de guerra permanente, uma luta de vida ou morte contra o diabo e seus anjos. Como eu disse, nós vamos continuar estudando esses assuntos, ou esse assunto especificamente, na próxima semana. Efésios capítulo 6, dos versos 10 ao verso 20, né? Mas vamos encerrar com uma oração. Então vamos orar. Querido Pai Celestial, eu te peço uma bênção especial sobre cada um de nós nesse momento. Coloque sobre nós a proteção para essa batalha contra o mal. Nos mantenha firmes em nossa decisão de segui-lo e ficarmos em posição contra o mal. Envie teu Espírito Santo para que nos guie rumo à vitória afinal. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Na próxima semana nós voltaremos com o estudo do livro de Efésios e dessa vez com o título Lutando pela Paz. Mas hoje chegamos ao final do nosso estudo. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, se inscreva no canal, dê aí o seu like, compartilhe, ative o sininho das notificações e assista os outros vídeos do canal Chegou a Hora, né? Eu estou, inclusive, lendo com vocês o livro Chegou a Hora e trazendo assim alguns comentários. Estou no capítulo de número 1 ainda, né? Nós vamos passar o livro todo. Então, assista aí os vídeos do canal Chegou a Hora sobre profecia, sobre o Espírito Santo, sobre a Bíblia Sagrada, né? Que Deus abençoe vocês. Nos vemos em nosso próximo vídeo. Até lá.